Olá, grande abraço para você, ótimo dia. Estamos de volta aqui na programação da TV Mar Canal 525 para mais uma edição do programa TV Mar News. Pela próxima hora, eu, o canhão Viderlan Araújo, estarei ao seu lado trazendo as principais notícias e os assuntos que ganharam repercussão durante o final de semana aqui na programação da TV Mar, dando sequência a uma programação genuinamente alagoana. Daqui para frente também você vai poder acompanhar a nossa programação pelo portal GazetaWeb.com, aquele que é o mais completo portal de notícias de Alagoas. As nossas redes sociais, ferramentas importantes para a sua interação com a produção do programa, pelo Twitter, pelo Facebook e no Instagram. Você também acompanha toda a movimentação diária aqui nos bastidores e também a cobertura que a nossa equipe tem feito nas ruas da capital alagoana, os principais assuntos da capital e também do estado de Alagoas. Além do portal Gazeta Web, o aplicativo TV Mar é uma ferramenta importante para você acompanhar com recurso mínimo de internet a nossa programação. Abraçando a todos do portal Gazeta Web, na redação, que está sempre aí também transmitindo a nossa programação e trazendo muitos conteúdos nessa margem de convergência entre os veículos da organização Arnon de Melo, tá certo? E durante o dia, pelo canal da TV Mar no YouTube, você vai poder acompanhar cada momento, cada ação, diante das movimentações que estão sendo feitas aqui em Maceió. E muitos assuntos nós vamos trazer, informações atualizadas em tempo real sobre a questão da mina 18 da Braskem. Rapaz, rompeu durante esse final de semana e você daqui a pouco vai ter muitos detalhes aqui na sequência da programação. 89 anos de tradição, credibilidade e compromisso com a notícia Gazeta. Senado marca para terça-feira instalação da CPI da Braskem. Está aqui na Gazeta, a investigação vai começar. Por decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, será instalada nesta terça-feira, amanhã, às 3 da tarde, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a chamada CPI, que investigará a responsabilidade da Braskem no afundamento de 5 bairros de Maceió, que obrigou cerca de 60 mil pessoas a deixar seus imóveis. Partidos indicaram até agora 9 senadores, incluindo o próprio autor do pedido, o senador Renan Calheiros, do MDB. Omar Aziz, do PSD de Manaus, deve presidir os trabalhos e Renan a relatoria. Fenômeno pode acelerar o colapso da área afetada por mineração. Alagoas mantém garantia para a contratação de empréstimos. Estado receberá 180 milhões, mais de 180 milhões de reais para repor as perdas de FPM, é o Fundo de Participação dos Municípios. Biden pede que Brasil atue na briga entre Guiana e a Venezuela. Reverência Iemanjá lota as praias de Maceió. Na última sexta-feira, nós fizemos uma cobertura muito especial com o Fernando Palmeira, da Orla de Pajuçara, também acompanhando uma multidão de adeptos de religiões de matriz africana que lotou na última sexta-feira a Orla de Maceió e nós repercutimos esse assunto. Mais de 109 mil deixam a extrema pobreza em Alagoas. Taxa da população do estado nesta condição saiu de 16,4% em 2021 para 13,1% em 2022. Acabou sendo também um recuo de 3,3 pontos percentuais de acordo com o IBGE. E o espetáculo de balé homenageia o professor Douglas Aprato. Nós também repercutimos esse assunto durante o final de semana aqui também na programação da nossa TV Mar. Bom, nós vamos agora trazer as últimas informações. Daqui a pouco o repórter Fernando Palmeira, acompanhando uma reunião neste exato momento entre o governo do estado, Prefeitura de Maceió, com os moradores dos bairros atingidos pela mineradora Braskem em assuntos que envolvem também os danos do colapso da mina 18. A gente abre, inclusive, esta edição falando sobre a mina 18 da Braskem, localizada próximo ao antigo centro de treinamento do CSA no Mutange, o que rompeu parte de sua estrutura neste domingo. Por volta das 13 horas e 15 minutos deste domingo, câmeras de segurança captaram imagens do momento em que a estrutura da mina 18, já em processo de colapso, cedeu. A movimentação na lagoa durou menos de 30 segundos, provocando alterações na superfície da lagoa e pequenos tremores no solo. Pouco depois, a Defesa Civil de Maceió emitiu um posicionamento oficial, reiterando a manutenção do isolamento e desocupação do local como medidas de segurança. Nesse domingo, dia 10 de dezembro, às 1h15 da tarde,
A mina 18, o teto dela foi rompido, ela se rompeu. Justamente no local que tinha sido delimitado pelos técnicos, pela Defesa Civil, né, numa área que já estava desocupada anteriormente. Ocorreu na área justamente só ali do Mutange. A gente está avaliando ainda todos os outros dados. Nenhuma das outras minas apresenta nenhum outro comportamento anormal. Então a gente pede a vocês tranquilidade e qualquer dúvida, ligue para a Defesa Civil para o telefone 199. O prefeito de Maceió, JHC, sobrevoou a área da mina 18, reafirmando que a Defesa Civil continua em alerta permanente para monitorar os danos provocados pelo colapso. O prefeito esclareceu também que, apesar do sinistro, a população pode ficar tranquila, porque as consequências oriundas da mina 18 serão pontuais e dentro da área do Mutange já desocupada. Esse é o da interferometria. Então pega, ó, aqui dá para ver as achaduras aqui, ó, de forma muito clara. Ele pega os sinais por satélite e essa interferometria ela mede também a subsidência, que é o nome técnico, né, para medir o afundamento. Nós continuamos trabalhando 24 horas por dia, de domingo a domingo, não paramos. E o prefeito de Maceió, JHC, que está em Brasília no cumprimento de agenda para tentar viabilizar recursos e alternativas, soluções diante desse rompimento da mina 18 durante este final de semana. A nossa produção foi buscar, através das redes sociais, de fotos cedidas pela Defesa Civil e pelos veículos da organização Arnon de Melo, fotos do local da mina 18 da Braskem. A primeira imagem, feita no dia seguinte ao alerta de colapso emitido pela Defesa Civil em 29 de novembro, mostra o dique fora d'água, com o solo seco. Na segunda imagem, feita na tarde deste domingo, já se observa o dique submerso. O rompimento da parte da mina aconteceu por volta das 13 horas e 15 minutos de domingo, sobre o trecho da Lagoa Mundaú, que fica no bairro do Mutange. A mina e todo o seu entorno estão desocupados desde o primeiro aviso de risco de colapso na região, divulgado no dia 29 de novembro. Muito bem, essas imagens, né, fazendo esse paralelo de um antes e depois, dá uma ideia, né, muito ampla daquilo realmente que se formou durante desse rompimento, né, da mina 18, né? E aí, durante essa edição, nós vamos trazer muitos assuntos relacionados a esse episódio, que é uma página negativa na história de Maceió, na história de Alagoas, e que está ganhando repercussão internacional. Nós não podemos nem classificar como repercussão nacional, mas é uma repercussão internacional. E a repórter Ana Cláudia Almeida esteve nas proximidades onde houve o rompimento da mina 18. Ela que faz o trabalho para a Mix FM, para o portal Gazeta Web, e conversou com pescadores da região que já amargam prejuízos, principalmente com os danos provocados e a diminuição ou desaparecimento do sururu momentaneamente. As atenções aqui em Maceió seguem na mina 18 da Braskem. Ontem, no domingo, ocorreu o rompimento da mina e, além dessa preocupação do colapso, o que vem preocupando os pescadores aqui da região é a questão do meio ambiente. Após o rompimento, os pescadores notaram uma camada branca, uma faixa branca dentro da lagoa. Eu estou aqui com o Luciano Teixeira, que é pescador. Vocês acabaram vendo essa faixa branca, né? Que também foi divulgada em várias imagens aqui nas redes sociais, na Gazeta Web. Bom dia, minha gente. Ontem, quando foi o rompimento, saiu uma mancha branca grande que eu posso crer que daqui a uns dias o sal vai se manifestar na lagoa, vai prejudicar o sururu, os mariscos tudinho vão... O sururu está nascendo agora, vai se prejudicar o sururu e os mariscos vão tudo se acabar de novo. E a gente não quer indenização, a gente quer que ele trate da lagoa, deixe a lagoa do mesmo jeito e dê uma ajuda de custo a gente e trate da lagoa. Que vem há 2 anos o pescador sem sururu na lagoa. A fonte aqui do Vegel é o sururu e o peixe, o pescador. E tem muita gente sofrendo, trabalhando de tudo, mas não está se mantendo que nem mantinha antes, que o sururu é a renda da gente, é o sururu. E a Braskem aqui veio e eu quero que os governantes resolvam o problema da lagoa. E dê um auxílio a gente também, mas resolva o problema da lagoa, que a gente não pode perder a lagoa da gente não, que a riqueza da gente é a lagoa aqui, do estado de Alagoa. O novinho, em cima do maior que já morreu.
Olha. Ele querendo ir, mas não vai. Não tem força. Tudo aberta. Tá vendo, amigo? Olha. Ele morre, o outro vem por cima, mas também vai morrer. Cadê as autoridades? O problema é um problema ambiental. E fica a pergunta, o que vai ser feito da Lagoa Mundaú? Com imagens do Enistai Gomes, reportagem de Ana Cláudia Almeida. Essa é a grande pergunta, né? Quais serão os danos ou a partir de agora o que vai mudar nas questões do ecossistema depois desse rompimento da mina? É isso que nós vamos buscar respostas e trazer também, né, já alguns indícios de situações de mudança dos comportamentos, principalmente da vida marinha e da vida presente no entorno da Lagoa Mundaú, diante de situações já ocorridas na manhã desta segunda-feira. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes, mas como o próprio pescador destacou, esses impactos negativos na lagoa já vem acontecendo há um tempo. É preciso que se faça um estudo e que mostre há quanto tempo antes de colapsar esta mina já vinha liberando a salgema na área e afetando o ecossistema da região. As imagens que nós mostramos há pouco, imagens aéreas no entorno da mina e também no epicentro, onde aconteceu todo o processo, acaba sendo também para nós uma constatação, né? Não parece ali apenas uma espuma. Parece ali ter realmente ali indícios de sal na superfície da lagoa, quando mostra esse tipo de situação, com essas imagens que nós vamos ver a seguir. Olha aí, o nosso Emerson já colocando essas imagens, que mostram, por exemplo, em um plano aéreo, para nós aqui, uma realidade, nós conversávamos isso na produção, que isso para nós aqui fica claro que é sal e não é espuma, não é simplesmente espuma, porque a espuma com o vento ela vai mudando com a característica. E fica muito claro que esses impactos eles podem ser impactos que venham provocar também uma mudança no ecossistema na região. Nós já estamos ao vivo com o repórter Fernando Palmeira ao lado do Flávio Santos, já que nesse momento o governador de Alagoas, ao lado da prefeitura, representantes da prefeitura de Maceió, estão ouvindo representantes, lideranças políticas e moradores também dos bairros atingidos. Vamos acompanhar. Onde essas coisas chegam ao povo de Alagoas, principalmente esses pais de família que estão aí abandonados, sofridos, sem casa, sem teto, os filhos perderam o cachorro, perderam o gato. Ok, um abraço, meu querido veterano. Hoje nós estamos voltando aqui ao Palácio República dos Palmares, quando o governador Paulo Dantas convocou uma reunião que tem se tornado aqui uma verdadeira assembleia de debates sobre a Mina 18 e as explorações da Braskem, trazendo transtornos a todos os moradores da região entre Bom Parto, Vila Flechal, Flechal de Baixo, Flechal de Cima, Vila, naquela região central da Grande da Lagoa, enfim, inclusive na parte alta da cidade também, o bairro do Pinheiro. São muitos os moradores que já usaram a palavra nesse momento, o próprio governador sugerindo aqui para que se torne um parque municipal, que haja uma desapropriação. Inclusive a Procuradora-Geral Sâmia Suruagi sugeriu a retomada, inclusive, de imóveis diante da desvalorização que aconteceu na hora da compensação que a Braskem sugeriu a essas famílias vítimas. São muitos os oradores e que já houve aqui debates acirrados, inclusive, todos querendo uma tomada de posição definitiva. O que estamos vendo nesse momento, a participação efetiva do governo do Estado à frente, a ausência do prefeito nesse momento, mas temos representantes da Prefeitura Municipal de Maceió, além da Defesa Civil Municipal, Defesa Civil do Estado de Alagoas, o Mourinha, que é do gerenciamento integrado da Prefeitura Municipal de Maceió, e outros representantes da municipalidade. Mas a manifestação tem acontecido por parte dos prefeitos que fazem parte da área metropolitana de Maceió, a respeito do prefeito Gilberto Gonçalves, que reclamou, inclusive, exploração de minas de areia na região entre Rio Largo e Satuba. Aqui a presença da Defensoria Pública Estadual, da Procuradoria-Geral do Estado, como já dissemos, enfim, autoridades, secretários de Estado, o parlamento aqui bem representado por muitos parlamentares e que estão, nesse momento,
pautando para que definitivamente se resolvam esses problemas graves sociais acarretados pela mineradora Braskem. Com as imagens do Flávio Santos, aqui do Palácio República dos Palmares, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 525 NET, claro. E a gente segue com você, meu caro Viderlan Araújo. E pedir, inclusive, para o nosso Flávio Santos com essas imagens, porque é o momento do depoimento ali do Fernando, que ele é liderança do Bom Parto, né? Um dos bairros atingidos também, que já tinha solicitado numa primeira participação na nossa programação a fala também ao governador de Alagoas e aos representantes da prefeitura. Vamos acompanhar um pouco o que disse ali o Fernando, representante do Bom Parto, sobre essa reivindicação como líder também de alguns moradores das regiões atingidas. Vamos ver. Entidade que chegou lá ressaltando que Ministério Público, Defensoria Pública da União foram os únicos órgãos que estiveram conosco. Porque nenhum órgão, nenhuma entidade chegou para dizer estamos aqui. A imprensa transformou a nossa vida recentemente num inferno, dizendo que o bairro ia ser evacuado. Trabalhe isso na cabeça de pessoas que não têm discernimento. Então a imprensa local é genocida também, porque quando trata dessa forma irresponsável que foi tratada a evacuação do Bom Parto, que não era evacuação, tornou-se parceira da Braskem. Então o que vemos pedir aqui, não adianta a retórica de dizer o que foi, é olhar clínico. Então, por gentileza, olhe para o Bom Parto, porque a situação lá é subhumana. Eu vou encerrar por aqui, porque seria retórica demais. Obrigado. O nosso pessoal vai estar passando agora a carta. Eu acho que é importante que vocês irem lendo para pontuar o que concordam e o que discordam. Esse é o momento em que o governador Paulo Dantas vai trazer uma carta com ações diante desse conjunto, essa força-tarefa feita entre governo de Alagoas e prefeitura de Maceió. Lembrando que a ausência do prefeito JHC, que foi inclusive um dos pontos destacados no discurso do deputado estadual Alexandre Aires. O JHC, segundo o cumprimento de agenda enviada pela assessoria, está em Brasília buscando recursos, mas o Cleidson Moura, o Mourinha, que faz parte também do gerenciamento de crises e designado para esse caso necessariamente pela Prefeitura de Maceió, na Braskem, trazendo detalhes. O governador já está lendo a carta, né? Vamos lá, vamos acompanhar. A carta, Estado e os 13 municípios da região metropolitana de Maceió estão atingidos pelo crime da Braskem, reforçam cobrança para que a mineradora aplique urgentes medidas para mitigar os efeitos do desastre ambiental criado. Número 1. Repactuação do acordo assinado pela Braskem com a Prefeitura de Maceió por um plano de reparação às vítimas do crime da Braskem, em que seja priorizado o pagamento de indenizações às vítimas e que incluam os moradores dos Flechais, Marquês de Abrantes, Bom Parto e comerciantes, municípios da região metropolitana e Estado. 2. Criação de um gabinete permanente de gestão da crise ambiental, liderado pelo governo federal e composto também pelo governo do Estado, prefeituras de Maceió, Marechal Deodoro, Pilar, Atalaia, São Miguel dos Campos, Santa Luzia do Norte, Satuba, Rio Largo, Messias, Paripoeira, Coqueiro Seco, Barra de São Miguel, Barra de Santo Antônio, representante das vítimas e Braskem. Iniciar ação na Justiça pleiteando a restituição dos bens aos proprietários. 4. Continuação de mutirões de saúde, de atenção básica e psicossocial, realizados em parceria com o Estado, município e União.
Realização de campanhas de conscientização sobre o turismo seguro na capital alagoana, em parceria com o Ministério do Turismo. Recomendação de continuidade do preenchimento das minas e retomada do processo de demolição dos prédios nas áreas atingidas. 7. Acompanhamento por parte da Advocacia Geral da União de todas as medidas adotadas nesta carta. 8. Solicitar a implementação imediata do auxílio dos pescadores e marisqueiras, coisa que já fizemos na reunião com o vice-presidente Alckmin. 9 e último, solicitar a suspensão do uso dos recursos do acordo de 1,7 bilhão de reais entre Braskem e Prefeitura Municipal de Maceió. Então, passo a palavra para um representante da Prefeitura de Maceió. Todos os representantes não vão ter como falar. Então, você da Prefeitura de Maceió, escolha um porta-voz para que a gente dê mais objetividade à nossa reunião. Então, quem vai falar pela Prefeitura de Maceió? Pronto, o secretário David com a palavra. No primeiro parágrafo, ele dizendo que não foi contratado dando a vida nem o patrimônio. Ao patrimônio ambiental, sim. E depois da fala do governador Paulo Dantas, vem agora um representante da Prefeitura Municipal de Maceió para falar desse plano de recuperação das vítimas do crime ambiental da Braskem durante essa reunião, com participação dos prefeitos, representante também dos moradores dos bairros atingidos e demais autoridades nesse exato momento no Salão República dos Palmares. Vamos acompanhar. Eu acho que nós temos que só ajustar os pontos com relação ao item 1, por exemplo. Não dá para simplesmente se reajustar, se repactuar o acordo que o município firmou com a Braskem. Esse acordo foi homologado pela Justiça Federal. Esse acordo transitou em julgado nessa ação. O que pode ser feito é, a partir de agora, para frente, o município de Maceió auxiliar todos os demais municípios da região metropolitana, inclusive o Estado, para que possamos, em conjunto, identificar os danos em cada município que o Estado sofreu, para que possamos, através até da expertise que o município adquiriu nesse acordo, facilitar com que os demais municípios sejam indenizados. Da mesma forma, existem vários acordos firmados no âmbito da Justiça Federal pela Força-Tarefa, em ações civis públicas, que foram ajuizadas no âmbito da Justiça Federal. Então, existe o acordo socioambiental, por exemplo, que fixa diversas providências, o acordo para a realocação das vítimas, tudo isso foi lá. Então, eu acho que nós temos que verificar o que é que a gente pode realmente deliberar, que não vai estar afrontando aqui uma decisão judicial que não está julgada um acordo judicial. Então, eu acho que esse item 1, da forma como está, ele não dá para ser referendado pelo município de Maceió. Da mesma forma, o item 9. A indenização buscada por Maceió, ela é também uma condição para a Braskem. A Braskem está tendo que pagar esses recursos ao município. E o município está utilizando e vai continuar utilizando esses recursos em obras estruturantes para a cidade. Isso não exclui, por óbvio, por certo, que todos os prejudicados, todos os lesados como o Estado, é um pleito legítimo, muito legítimo, que o Estado vá negociar, sente à mesa, judicialize, assim como todos os demais municípios da região metropolitana, que busquem, sim, ser indenizados pelos prejuízos que sofreram. Mas só está a suspensão é prejudicar duplamente o povo da cidade de Maceió e São Paulo. Então eu vou, a posição da Prefeitura de Maceió ficou clara em relação ao item 1 e ao item 9. Eu vou passar agora para a procuradora Sânia, que quer fazer algumas observações. Pega outro microfone da Sânia. Esse que está funcionando, não? Deixa um lá no Fazendo um adendo, se
a Procuradoria-Geral do Estado alegar algumas cláusulas, por exemplo, algumas cláusulas que são evadas de nulidade. Por exemplo, a alienabilidade de bens públicos, sem autorização da Câmara de Vereadores, bens de uso comum do povo. Isso é uma causa ilegal, a pleno, não tem que se discutir, né? Essa forma de alienabilidade de bens absolutamente inalienáveis. Então o município poderia se comprometer a apoiar. Muito bem, nós acompanhamos aí o posicionamento da Sâmia Suruagi, né? Ela que também faz parte, é Procuradora-Geral do Estado, falando sobre esta situação que nós estamos acompanhando, as providências do governo de Alagoas, da Prefeitura Municipal de Maceió, nesse diálogo muito amplo, a manhã inteira praticamente, no Palácio República dos Palmares, no centro de Maceió, para discutir todas as providências sobre a Mina 18. E mais cedo, durante esta coletiva, o deputado federal Rafael Brito falou sobre a necessidade de não permitir que a Braskem seja proprietária da área que foi atingida pela mineradora e assim se beneficiar do crime cometido por ela mesma. Vamos ouvir o que ele disse. O ponto principal que eu trago à mesa é o ponto das populações que estão ilhadas, que estão há mais de 2 anos lutando para serem realocadas com justa indenização e até agora não houve uma sinalização concreta. Ontem o prefeito de Maceió, numa live, colocou na rede social que a partir de agora a prefeitura não seria mais negligente com essa população, nesses termos. Não sei o que estou colocando. Mas precisa algo concreto, porque o povo lá está adoecendo, e não de agora, está adoecendo há mais de 2 anos. Estão lutando há 2 anos para agora se falar inclusive em remoção forçada. Como é que você faz a remoção forçada de quem quer sair? Eles querem sair com dignidade. Temos uma ação civil pública, onde do outro lado estão a União, a Prefeitura, a Braskem, enfim, outros órgãos, com N documentos oficiais, Morinha. Antropólogos do MPF, da UFAO, estudo da própria Defesa Civil Municipal, indicando a realocação, da Universidade de Urbanismo e Arquitetura da UFAO, que foi feito oficialmente, da própria Comissão de Direitos Humanos da OAB, tudo redondo no processo. Mas essas pessoas são mantidas lá como um castigo. Para daqui a 2 anos, se não resolver através das obras de requalificação, reurbanização, seja lá o nome que se quer dar, sentarem-se novamente para decidir o destino delas. Como se elas fossem pessoas incapazes de saber o que é melhor para elas. É um experimento. E elas são as cobaias nesse experimento. Então o que eu peço aqui, nesse plano aqui, que vai ser elaborado, é um compromisso de todos aqui para olhar, lançar um novo olhar para essas situações do ilhamento, do Flechal, do Bom Parto, do Bom Parto não é nem do ilhamento, que agora está comprovado que é dano, porque sempre foi negado esse dano, Fernando. Mas agora está mais do que claro. Marquês de Abrantes, Vila Saém, de todo essas adjacências, porque eles estão adoecendo. É preciso ter empatia. Esse acordo que foi feito, ele foi jogado para essas vítimas como um castigo. 25 mil reais para quitar todos os danos, moral, material, para elas permanecerem lá. Olha, eu lamento que tenhamos que chegar a este ponto para que todo mundo passe a lançar um novo olhar. O Estado de Alagoas, da ACP, ele se colocou ao lado da Defensoria Pública. Ele concordou com os pleitos que nós fizemos. Esperamos isso também do município e da AGU também, já que a AGU veio aqui para poder rever essas situações. Então que reveja também esse acordo. Então é hora sim de rever. A doutora Sâmia está colocando aqui essa questão da transferência dos imóveis, que, a meu ver, com todo respeito com a indenização, porque se não fosse o valor do imóvel seria pago no momento que não valia mais nada, foi no valor anterior. Agora, essa condição tem que ser revista sim. Inclusive, ficou dentro da força-tarefa dito que isso seria revisto na ação socioambiental urbanista,
urbanística, mas lá permaneceu e ainda houve a possibilidade de utilização comercial, porque tem lá numa cláusula, salvo engano, a 48, a 58, a Braskem se compromete a não fazer nenhum uso algum desses imóveis para fins comerciais, ou seja lá o que for, salvo se provar o fim do afundamento e a Câmara de Vereadores aprovar no plano diretor. Então tem uma possibilidade sim. A Defensoria está trabalhando nisso. Está bem adiantada essa CP. E a desapropriação é sim uma saída, desde que o valor seja simbólico, realmente. Porque toda essa área, no direito, a gente chama de perecimento. Esse foi o defensor público Ricardo Melro, que também marcou presença, continua presente nessa reunião e pediu que a Justiça reveja as decisões a favor da Braskem. Ele disse que o momento é de união entre os poderes para defender os direitos e interesses da população. Nós vamos voltar agora direto a esta reunião com o governo e a prefeitura e moradores dos bairros atingidos, além de liderança de diversas esferas também envolvidas nesse momento, nesse episódio que envolve a mina 18 da Braskem. Então vamos fazer o seguinte, enquanto o pessoal do Vivo vai se posicionando, vamos trazer a fala do deputado federal Rafael Brito, que ficou faltando exatamente essa fala dele, já que nós anunciamos aqui nesse primeiro bloco, e ele cobra exatamente esclarecimentos sobre aquela área que será ocupada pela Braskem e que, segundo ele, essa área tem que ser preservada e não ser colocada novamente em comércio. Vamos acompanhar. Eu queria chamar sua atenção para algumas coisas. A primeira é a respeito, doutor Ricardo, do ITBI e do IPTU dessa área que a Braskem adquiriu das pessoas. Primeiro, eu tenho defendido na Câmara dos Deputados, já defendi na audiência pública no Senado com o governador Paulo, com o secretário, com o deputado Alexandre, com o doutor Moisés, com o doutor Ricardo, que, na minha opinião, a Braskem não indenizou família e vítima nenhuma até agora. O que a Braskem fez foi comprar os imóveis das pessoas. E isso fica claro no acordo de todo mundo que ela assinou, inclusive com a minha família. Meu pai saiu de casa vítima do crime da Braskem. E no acordo do meu pai tem 3 cláusulas extremamente claras que a posse do imóvel, a posse passa imediatamente para o patrimônio da Braskem. Isso é, secretário Bocão, um jogo de números dentro da contabilidade da empresa. Sai um ativo da conta caixa e passa para um ativo na conta imobilizada. E por enquanto, não há nada colocado e posto que a Braskem não pode no futuro, daqui a 20, 30 anos, Mourinho, não estou dizendo que é agora, se beneficiar disso economicamente. Então isso precisa estar claro em algum lugar. Ninguém, como já disse a doutora Sâmia, pode se beneficiar da própria torpeza. A Braskem é agente de um crime e ela não pode sair desse crime ilesa e lucrando. Muito pelo contrário. A área, como a doutora Sâmia bem falou, existem 2 caminhos. Um é o jurídico, que é entrar na justiça, como o governador Paulo tem defendido a todo momento, para que os imóveis voltem para as vítimas. Mas isso, gente, depende da justiça. Não é discricionário do governador ou de qualquer que seja o prefeito ou da procuradoria devolver o imóvel para as vítimas. E o que o governador apresentou aqui hoje, que tem total apoio meu, total e irrestrito, é se a justiça não der o ganho de causa para a devolução dos bens aos imóveis, que o Estado desapropria a área a um preço irrisório, a um preço simbólico, a um preço de R$1, a um preço de R$500, do que quer que seja, doutor Ricardo, para que ali seja feito um parque. Lembrando que primeiro caminho é a justiça. Se a justiça concedeu o que todos nós esperamos, ótimo. Todos os imóveis voltam para as vítimas, Maurício, para que no futuro, quando o crime e não o problema geológico for resolvido, quando o crime for resolvido, as vítimas possam voltar para aquela área ou possam explorar aquela área economicamente, porque na verdade são delas. E não deixando de forma alguma para que a Braskem possa, ou amanhã, ou daqui a 20, 30, 40 anos, se beneficiar do crime que ela mesma cometeu. E um outro pedido, Mourinho, que eu queria fazer era justamente esse. Foi revisto agora uma lei de 2019
que isenta os imóveis daquela região de IPTU e ITBI. Em 2019 foi quando a Braskem iniciou os processos de compra dos imóveis. Não vou falar de indenização. Foi quando a Braskem iniciou o processo de compra dos imóveis. Até agora, essa lei está em vigor e foi revista agora há pouco, se não me engano, no dia 7 de dezembro agora. Ou seja, a lei está beneficiando a Braskem. A Braskem compra imóveis naquela região desde 2019. E, pelo que eu entendo, espero estar errado, desde 2019 a Braskem não pagou ITBI pelos imóveis que ela comprou e não vem pagando IPTU para a cidade de Maceió dos imóveis que ela comprou. Então, acho que essa é uma medida urgente. É uma medida em respeito a todas as vítimas, é uma medida em respeito à nossa cidade, ao nosso povo, é uma medida em respeito aos ânimos exaltados, que com razão vemos aqui, em todo canto que a gente vai tratar desse assunto, é que a Braskem pague o que ela deve de IPTU, pague o que ela deve de ITBI e que ela não saia dessa história dona de 20% da nossa cidade. É isso aí, a fala do deputado federal Rafael Brito na manhã de hoje, voltando para a reunião ao vivo, trazendo também, neste momento, a movimentação com Fernando Palmeira, Flávio Santos e a fala do governador Paulo Dantas. Vamos lá. A oportunidade de sair daqui com um documento sólido, de força política há muito tempo não visto no estado de Alagoas. Você foi deputado junto comigo, Vossa Excelência foi deputado junto comigo. Sabe como a Assembleia Legislativa atuou no sentido de pedir ao governo do estado, da época, e ao prefeito de Maceió para sentar, Morinha, na mesma mesa. Não vamos, governador, perder essa oportunidade. É hora de a gente pensar em soluções. E aí, José? Soluções práticas e um documento com a força do documento que vai ter hoje, com a assinatura de todos os prefeitos da região metropolitana, chamado pelo governo do estado. Um acordo não invalida outras ações indenizatórias. A procuradora Sânia sabe disso. Pode facilitar, pode. Ele não invalida. Inclusive, ele pode abrir caminhos e precedentes para outras ações indenizatórias. Foi muito mal feito. Quero ver esse precedente. Mas aí cabe à Procuradoria do município de Maceió analisar os termos do acordo, assim como cabe à Procuradoria do Estado de Alagoas analisar eventuais termos do acordo do Estado. Então, se o acordo foi mal feito ou não, esse não é o momento, governador. E aqui eu volto a fazer esse apelo. Não perca essa oportunidade, porque nós temos que construir essas novas reparações, principalmente para os cidadãos. Eu acompanhei de perto. A indenização dos moradores, ela está na ação da Força-Tarefa. Lá de 2018, quando foi iniciado para a desocupação dos bairros, os moradores do Bom Parto, os moradores dos Flechais, eles não foram incluídos na primeira ação da Força-Tarefa. Então, eu faço aqui esse apelo, que cada ação, que cada acordo fechado, ele avance em novas ações. Os recursos que foram disponibilizados pela Braskem estão sendo utilizados para obras estruturantes da nossa capital. Então, não vamos perder essa oportunidade, porque, como disse o David, é penalizar Maceió duplamente, triplamente. Então, que a gente consiga avançar, que o Estado consiga, da empresa criminosa, da empresa, Maurício, da empresa que causou todos os danos, avança, vamos avançar, Samir, vamos juntos, vamos usar o precedente de Maceió, sem discutir as cláusulas do acordo de Maceió, que são localizadas ao município de Maceió. O senhor, Vossa Excelência, trouxe à mesa o prefeito de Paripueiro, o prefeito de Rio Largo, Satuba, Santa Luzia do Norte, para discutir, pilar o acordo de Maceió. Não, a gente veio aqui para discutir novas soluções. A cada nova etapa vão existir novas conquistas. A cada nova conquista, infelizmente, novos danos. Ou vai parar por aqui? Não vai, senhor governador. Vão ser mais danos ambientais, mais danos sociais, mais danos econômicos imensuráveis.
Mas nós precisamos começar e não dar um passo atrás. Vamos pensar em avançar. Vamos dar as mãos. Esse é o meu apelo. Vamos sair daqui. Vossa Excelência tem a oportunidade hoje de fazer história. E é isso, eu, como alagoana, cidadã, também afetada por esse desastre, e agora muito mais como secretária municipal de educação de Maceió, porque nós estamos lá, vizinho Bom Parque, eu já dizia aqui o Fernando, só saímos junto com a comunidade. Estamos lá, doutora Sânia. Então não vamos perder essa oportunidade. Estou aqui para aplaudir o governo do estado quando fizer história e sair com um documento único, para que nós possamos juntos cobrar da mineradora que está fazendo com que Maceió, com o estado de Alagoas, passe por tudo isso. Esse é o meu apelo. Muito obrigada. Só um minuto, Ricardo, depois eu passo a palavra para você. Secretária João, primeiro, muito obrigado por a senhora estar participando dessa reunião, os outros integrantes da Prefeitura de Maceió, todos os prefeitos. Agora, somar esforços, união, significa dizer que todos têm que estar juntos para cobrar uma indenização justa da Braskem. E isso, no primeiro acordo, não foi feito. Isso não é política. Eu estou falando de fato concreto. Eu não estou criando um acontecimento. Foi feito um acordo entre a Braskem e a Prefeitura de Maceió, na ordem de 1,7 bilhão de reais, excluindo as outras vítimas. E o acordo foi feito, não contempla também as vítimas que, de alguma forma, foram indenizadas de maneira incompleta, injustamente. E o que a gente pede para constar no documento é que precisa se fazer uma nova reparação, repactuação, acordo com a Braskem, incluindo todas as vítimas. Todos que foram afetados pelo crime da Braskem. É isso que a gente quer que conste no documento. Porque, de fato, no primeiro acordo, as outras vítimas, eu não tenho a menor dúvida disso, foram extremamente prejudicadas. Então, esse o apelo que a gente faz, colocar a verdade, que a Prefeitura de Maceió pactua, é a favor do acordo, mas não quer rever o acordo feito anteriormente. Não aceita ver o acordo feito anteriormente. Vou passar a palavra agora para o defensor público, o nosso querido Ricardo. Depois eu passo para o prefeito e para a secretária. Obrigado. E daqui a pouco nós vamos trazer mais novidades a respeito desse assunto. Antes de chamar o intervalo, para resumir, para quem está chegando agora, o governador Paulo Dantas anunciou o plano de recuperação das vítimas do crime ambiental da Braskem durante essa reunião de prefeitos na manhã de hoje, que nós estamos acompanhando e trazendo flashes ao vivo e exclusivos na nossa programação, determinando que o IMA verifique a causa e os impactos do colapso da mina. Em breve, inclusive, vai trazer o resultado. Monitoramento permanente da área afetada, inclusive o espaço aéreo, desapropriação da área afetada para a construção de um parque, propôs também um plano de repactuação para que todas as vítimas sejam compensadas, incluindo os flechais e o Bom Parque, lançamento de uma campanha institucional para o turismo, tranquilizando os visitantes de que o problema está restrito. O governador vai, inclusive, ao Banco do Nordeste hoje para acertar isso com o ministro do Turismo e determinou a aquisição de cestas básicas com recursos do governo do estado para vítimas, mas não disse até o presente momento essa quantidade. Podemos ir ao intervalo agora? Nós vamos fazer o seguinte agora, vamos a um rápido intervalo. O TV Mar News continua hoje de uma maneira muito especial, trazendo todos os assuntos relacionados à Mina 18 e as providências tomadas pelo governo de Alagoas, pela Prefeitura de Maceió e pelas instituições, através de seus representantes, com representantes dos moradores dos bairros afetados. Continue conosco, voltamos já.